Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Esse programa é um projeto de extensão em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. Deixo aqui meu abraço a todos da Rádio UEM-FM. Nós temos dois canais de comunicação com o programa, que é o e-mail E a Saúde Mental? Como vai? Tudo junto, @uem.br, e o WhatsApp 44 997227115. Você pode nos enviar suas dúvidas, questões, perguntas ou sugestões. Para o programa de hoje, eu tenho a gratíssima honra e a surpresa de dar certo. Enfim, né, Raul? A gente conseguiu marcar. Eu estou aqui com o Aldo Zaiden, que é psicanalista, atua em São Paulo, foi um dos fundadores da Clínica Aberta de Psicanálise da Praça Roosevelt e é membro da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas. Foi coordenador nacional de saúde mental e combate à tortura pela Presidência da República e membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Atualmente atua junto ao Instituto de Psiquiatria de São Paulo, da USP, ligado à USP. Bom, Aldo, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui os meus cumprimentos do Departamento. Eu que agradeço, Fábio. E saúde. É um prazer, né? A Universidade Estadual de Maringá o saúda. Eu quero começar com aquele assunto que eu acho que a gente realmente não tem muito como fugir, que é a condição de saúde mental do brasileiro atualmente, né, no contemporâneo, atravessado por todas essas crises que realmente, se a gente fosse resumir em todas as áreas, do trabalho ao social, passando pela economia, pelo simbólico, a gente realmente vive um momento de solavancos na democracia, para começar, né? Isso tudo repercute, além do óbvio luto, do concreto, né, da morte concreta, caminhamos aí para mais de 500 mil de mortos e seguindo, né? Então isso tudo realmente impacta, obviamente. Esse é um assunto que eu gostaria de começar por aí. O seu trabalho, eu sei que tem uma ligação muito forte com os espaços públicos, e a gente tentaria começar a pensar como pensar a saúde mental da população brasileira via espaços públicos nesse momento aí de, daqui a pouco, se tudo der certo, pós-pandemia. Seja bem-vindo, por favor, Aldo, fique à vontade. Primeiro, como falei aí algumas vezes, fazendo uma pequena interrupção à sua apresentação, agradecendo o convite, contente de participar do programa junto à universidade e sabendo também dos bons parceiros e colegas que também vão estar presentes ou estão presentes aí na linha de programação das entrevistas aqui, né? Então, eu acho que vai ficar um bom registro, ou possível razoável registro dos pensamentos, né, diversos pensamentos brasileiros aí sobre esse momento, né, a partir de algumas pessoas, não quer dizer que, né, nós representemos a todos, mas existe aí. Mas é isso, né, somos psicanalistas que falam, né, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque desde 2014, né, contrariamente a todo esse movimento que a gente vivencia de retração da vida civil, de oposição à vida democrática no Brasil, os psicólogos, os psicanalistas têm feito movimentos, né, contrários, né? Psicanalistas pela democracia, psicanalistas nas praças, participando das lutas democráticas, entendendo e também sendo chamados a explicar o que está aí, né? Eu não sei se isso é boa notícia, né?
quando os psicanalistas são chamados para explicar o que está aí, quer dizer que as pessoas não estão entendendo. Então chama o psicanalista para explicar um pouco o que está acontecendo, né? Mas é interessante perceber o espaço que a psicanálise, a psicologia, mas no meu campo mais a psicanálise, mas não a psicanálise de uma nota só, ou lacaniana, ou winnicottiana, ou bolasiana, enfim, eu acho essa amplitude de raciocínios da sociologia, né, da filosofia psicanalítica, podem ajudar a interpretar um pedaço dessa loucura, né, estão sendo chamados com respeito, né, ao debate público. Isso é muito interessante de ser notado, né, isso nos últimos anos. E seja nas iniciativas práticas, né, de criar clínicas, criar dispositivos, ir para a rua, pensar como vão atender os caídos, e agora, né, muito mais, porque a tragédia brasileira se amplificou muito, né, seja na interpretação e raciocínio para encontrar soluções, né, para retecer algum laço social perdido, contrato, tudo isso que a gente está vendo nessa vivência do fascismo, né, neofascismo, pós-verdadeiro, bom, vários termos podem ser usados, eles são correntes, eles são cada vez mais usados pelas pessoas, né? Enfim, o pensamento hoje ele está sendo convocado, e a psicanálise ela é convocada a compor essa razão. Até porque, né, o capitalismo explica o fascismo, né? Mas somente o fascismo e sua forma psicopolítica de desconstrução da verdade explica a cloroquina, por exemplo, né? Eu acho que e aí a gente precisa de um pouco mais do que a teoria econômica, do que a teoria sociológica clássica da escolha racional, ou teoria dos jogos da ciência política, para a gente entender o fenômeno psicopolítico que o fascismo implica, e que já foi teorizado lá anteriormente por Adorno e Horkheim, mas que hoje se torna muito importante, né, para compreendermos esse fenômeno de enlouquecimento e psicopatização da sociedade. Aldo, perfeito essa provocação inicial, né? E eu vou replicá-la, a gente vai decuplicá-la. Você falou muito do envolvimento das classes profissionais da psicanálise, principalmente os psicanalistas, os psicólogos. Eu particularmente tenho um lugar, né, entre a categoria que eu me sinto bem, porque é uma categoria que, em geral, realmente se levanta nesses momentos. Sim. E que é preciso defender algum mínimo, né, de conjuntura social. Os psicólogos, os psicanalistas, como classe, costumam fazer essa denúncia, né? Mas eu faria essa provocação de que boa parte da classe médica participou nessas loucuras negacionistas e desse patrocínio da morte até, né? E eu te pergunto, como isso vai ficar por isso? Qual é o lugar, né, do Conselho Federal de Medicina? Qual é o lugar do debate ético que envolve? Eu não gostaria de ser médico democrata agora, né? Porque nesse momento, né? Claro, é fundamental, né, que nós tenhamos nossos parceiros no CONAS, no CONASENS, dentro da Fiocruz, inseridos ainda no Ministério da Saúde, participando dos debates brasileiros, do histórico e maravilhoso sanitarismo brasileiro, antimanicomial, antipsiquiátrico, pela saúde pública, e tudo isso que a gente fala no Viva SUS. Isso aí é maravilhoso. Agora, diferentemente do Conselho Federal de Psicologia, óbvio que nós temos uma categoria da psicologia toda que disputa espaços de poder, não consegue vencer, né, há um tempo aí essa disputa, né, que é totalmente alinhada ao bolsonarismo. A gente sabe também. Mas a categoria médica, ela participou, né, enquanto e seus órgãos de representação, né, da destruição, né, e do golpe desde o seu início, né? Seja na recusa. A gente tem que lembrar que uma das promessas do Bolsonaro era retirar os médicos cubanos, né, que eles eram guerrilheiros. A gente tem que lembrar das vaias e das vaias dos médicos, né,
aos médicos, os institutos racistas, classistas, né, que marcam a história vergonhosamente, né, vergonhosamente para os médicos com decência de vivência democrática, né, e vão acusando, né, o governo de esquerda com todos os seus problemas, né, os governos de centro-esquerda com todos os seus problemas, de destruírem, de quererem acabar com a profissão de médico, né, médicos, né? Ou seja, trabalharam durante muitos anos para não popularizar a medicina, os cursos de medicina, reservar mercado, e depois entram na linha, de fato, de destruição do que seria o acesso universal, né, para privilegiar o modelo privado, e depois embarcam no governo Bolsonaro, e quando vem uma pandemia em que o mundo inteiro se junta para pensar a saúde, a categoria médica se junta para pensar a morte. Quer dizer, realmente, eu acho que daqui a poucos anos, né, até que o Brasil tem tempos muito acelerados, né, nós vamos ter que botar os médicos e o Conselho Federal de Medicina nos tribunais morais que sejam, né, porque eles participaram da construção do genocídio. Né? Isso é muito triste. Né? Isso é verdade. Bom, a gente tem aí a Ana Maria Costa, o Cláudio Mairovitch, que depois na CPI, né? E um grande médico, né? Que se fala como médico, que é o Osmar Terra, né? Que usa a sua autoridade médica sendo o pensador Mengele, né? do genocídio, falando loucuras e loucuras e loucuras sobre como é que deve ser a abordagem, uma abordagem mortífera como ela tem sido, e se mantém. Até hoje, o Conselho Federal de Medicina não se posicionou contra de forma categórica. Ele fez um movimentinho um pouco mais constrangido, né? Mas continuou falando da liberdade e tal. Agora, Bolsonaro vai trazer uma nova droga lá, enfim, seus remédios milagrosos para desviar o foco, enfim, ganhar dinheiro também, né? E nós vamos ver aí a categoria médica dividida, né? Quando na verdade ela devia ser residual, né? Os bandidos deviam ser residuais, né? É muito estranho isso. É uma coisa muito brasileira. Pois é, e esse casamento de uma classe que supostamente tem acesso às informações, e não só às informações, mas às técnicas, né? Isso causou e causa uma bagunça simbólica sem precedente realmente na população, porque grande parte da população se baseia também nisso, né? E aí eu gostaria de fazer a ponte com as políticas públicas no campo de saúde mental atualmente, já falando sobre a atuação dessas mudanças e a atuação dessas figuras como o deputado Osmar Terra, que também figura entre os norteadores, né, das políticas de saúde mental. Há mudanças em curso, e elas têm sido encaradas pelos profissionais da saúde mental e pelos pesquisadores como uma contra-reforma psiquiátrica, que elas realmente recolocam, né, no seio da saúde mental as instituições de isolamento, de asilamento e de longas permanências, né, especialmente também aquelas chamadas hoje de comunidades terapêuticas, tudo isso muito entre aspas, e, portanto, são assim, mudanças que são classificadas como... Eu acho que uma coisa importante, Fábio, é que a tônica da normalização, né, de não se contemplar a vida social na diversidade, é a tônica que tem prevalecido, né? É uma reação, né, ao processo democrático brasileiro, que vai começando a se fortalecer desde a Constituição e vai crescendo no governo Fernando Henrique, aumenta no governo Lula, continua, com todos os problemas que esses governos tiveram, a institucionalidade, né, da inclusão consagrada das diferenças na nossa Constituição, que é uma Constituição que se volta contra, né, aos projetos totalitários, apesar de garantir toda a questão da propriedade, mas lá também está garantida a ideia da diversidade, do acesso universal, da alimentação, né, da não discriminação, o gênero, raça, orientação sexual, tudo isso está lá, né? O que nós temos hoje é uma reação muito grande, né, ou seja, um movimento reacionário, né, a esses avanços, né? Não sei se nós, do campo mais democrático e progressista, erramos na mão, não soubemos manejar isso é uma discussão que se coloca, né,
pelo erros táticos nas agendas, às vezes supra-identitárias, se era o caso de botar peso nesses avanços, se a gente avaliou errado, se avaliou errado as possibilidades de reação, né? Se isso realmente mobilizava a população como um todo, mas o bolsonarismo, esse grupo todo que entra, ele entra realmente fazendo um movimento de reação a esses avanços. Bom, o que é o louco, o que é o drogado, o que é essa figura que vai quebrando? Ele é um diferente também, né? Ou seja, ele é mais um desses indesejados, dessas pessoas que não que ameaçam a integridade disso que eles vão colocando como membros saudáveis da suposta família brasileira. Eu acho que é interessante que temos aí o salvacionismo, né, como elemento fundamental. E ele é legado ao lavajatismo, né, que vai acabar com o que é a corrupção no Brasil. Nós temos o salvacionismo das corrupções das polícias, então nós temos que privatizar a segurança, cada um fazer a sua, cada um ter seu revólver, as milícias também é uma solução sobre a questão. E salvar o Brasil dessa bagunça, né, que é quererem se meter, né, na vida das pessoas, que as pessoas aceitem os drogados, aceitem os gays, aceitem... Ou seja, assim, então tem essa salvação também no campo conservador religioso, né? Na questão de saúde mental, isso se reflete diretamente, porque o que é a discussão antimanicomial? Que a gente não aprende na média nos cursos de psicologia, a gente vai aprender isso depois na militância, é uma pena, inclusive, né? Eu fiz minha graduação na UNB nos final dos anos 90, apesar de ser um curso bastante razoável, bem reputado, as conversas sobre a evolução antimanicomial não são algo do dia a dia de uma graduação, né? Isso é uma pena, porque a política e a vivência prática, ela tem a ver com a forma como você vai cuidar, né? A forma como você vai pensar o diferente, né? E o pensar o diferente é a discussão maior, né? Pensar, acolher, reagir, ver como você vai fazer estabelecer essa relação sem necessariamente partir para a lógica da guerra, da eliminação ou do encarceramento ou do afastamento dos olhos, que é a lógica manicomial ou a lógica do encarceramento, né? Então, assim, hoje, então, as revoltas reacionárias, antimanicomiais, anti-reforma psiquiátrica, elas estão completamente sintonizadas com essa revanche, né, que quer botar um padrão familiar, um padrão de comportamentos, né, que não se sabe muito bem o que é, porque ele tem problemas éticos absolutos, né, afinal é familícia, etc. Mas, enfim, né, não quer conviver com essa complexidade. Na verdade, tem uma coisa importante que a gente falou, ele promove o ethos atual, a patologia, atual, coletiva, no self-cultural brasileiro, simplificar as coisas, né? Empobrecer a linguagem, né? Ou seja, o que nós estávamos colocando era uma complexidade muito grande, né? E o Bolsonaro vem e fala assim, não, isso não pode, né? Não, isso aqui não faz. Mulher, você não tem que ficar se perguntando tantas coisas, o que você vai fazer, não. Você vai ficar em casa. Existe um lugar também que acalma as pessoas, né? Porque elas são dispensadas desse lugar de complexamente pensar-se no mundo complexo, né? Então, assim, é muito ruim esse momento e isso vai se refletir em absoluto na volta dos manicômios, na volta das comunidades terapêuticas, ou na sua forma mais moderna, que são as comunidades terapêuticas, que são lugares de segregação, né? Ou seja, você não aborda, você não inclui, você não fala que aquela pessoa participa da vida democrática, você faz uma segregação. É aquela história. Ou você, como o Bolsonaro fez o discurso lá antes de ser eleito, né? Ou você participa do que está acontecendo, ou você vai para a ponta da praia ou vai para fora do Brasil, né? Ele fala, a maioria a minoria tem que se curvar diante da maioria, né? Quando na democracia, na verdade, assim, a maioria convive com a minoria, né? E garante, inclusive, o espaço da minoria. Então, a luta antimanicomial é justamente tentar garantir que a minoria, as diferenças,
as pessoas que são diagnosticadas, né, não sejam consideradas cidadãos de segunda categoria e participem igualmente da sua vivência democrática. Né? Perfeito, Aldo. A maneira como você conseguiu explicar quanto a junção, né, entre cidadania e saúde mental é algo quase sinônimo. Né? A gente não pode falar de saúde mental se a gente não fala de cidadania, participação, total inserção e convivência com essa diversidade. É por isso que não dá para falar de que um hospital psiquiátrico ou uma interação de longa data, ela é complementar à RAPS. Né? O governo tem falado agora que é o retorno, mas não existe exclusão, ou hospitais psiquiátricos, ou manicômios, ou atenção psicossocial. A retórica do governo é que há uma complementariedade e esses dispositivos de isolamento estão, de novo, parte da RAPS, assim como a comunidade. Mas sabe qual é o problema do dispositivo de isolamento? Assim, as pessoas até confundem, acho muito importante a gente colocar isso, confundem assim, se eu enlouquecer, Fábio, tiver um surto e precisar ser internado, eu quero que eu possa ser internado, entende? Tem isso também, né? Mas está garantido que esteja garantido os meus direitos, né? Essa é a discussão interessante que a gente tem na ideia da sociedade sem manicômios. Ela não é uma sociedade sem intervenções, às vezes, até radicais na vida das pessoas, né? A gente sabe muito bem que, às vezes, um profissional, psicólogo, psiquiatra, bem qualificados, pode muito bem julgar essa pessoa está em risco e a gente não tem como fazer. Agora, as internações, elas são definidas, né, como internações curtas e também sem levar a pessoa para lugares de segregação. E aí tem um aspecto importante. Eu fui coordenador nacional, tive a honra de ser coordenador nacional de combate à tortura, e se introduziu um termo lá, que era saúde mental e combate à tortura, nesse cargo, pela presidência da República durante o governo Dilma. Aprendi uma coisa muito interessante. O que é o crime de tortura, de maus tratos, especificamente? A gente pode falar, bom, existe o torturador, o malvado, o carrasco, existem essas pessoas. Mas, na verdade, o crime de tortura, ele é um crime de oportunidade. Ele acontece quando ninguém está vendo o que está acontecendo, né? Assim acontece nas instituições asilares para velhos, babás, por exemplo, que estão com bebês, em que a relação de poder, né, ela se estabelece, e a irritação comum a qualquer pessoa pode colocar, assim, toma um remédio, velho, né? Aí a babá belisca o neném, porque ela não está com o neném dela, está cuidando do neném da outra, ali uma luta de classe, tem uma situação assim. E o que faz com que essas instituições sejam perigosas? Um presídio e lugares de maus tratos, e de criação de traumas, e não de cuidado, que é essa ideia fundamental, né? Que elas não podem, elas justamente são caixas escuras, onde o contrato social externo, que não se faz isso, não se faz aquilo, são suspensos, né? Então, o combate à tortura, por exemplo, ele é justamente o fim da instituição total. Por isso que a internação, ou seja, um lugar com as paredes transparentes, né? De forma que os policiais... A gente está vendo agora, em São Paulo, a queda entre os policiais que usam câmera, né? Essa é uma experiência importantíssima, eles não estão cometendo abordagens abusivas. Por quê? Simplesmente porque entra um olhar, que é o superego, que seja, né? Que é a lei, que é aquilo que a gente tem que absorver, que segura a onda. Porque tem hora que eu tenho toda a agressividade do mundo. Tem hora que o policial também tem coração, tem toda a agressividade do mundo, ou um médico, né? Uma médica ou um médico que comete, por exemplo, uma violência obstétrica, fala assim, você tem que me ajudar, você, né? Fazem esse tipo de coisa, né? Mas se as pessoas estiverem olhando, as coisas ficam um pouco mais difíceis. E essa selvageria dentro de cada um, o desejo, que a gente sabe muito bem, pode ser contida. Não é fácil, mas é importante. Isso se chama contrato social, né? Perfeito. Você me faz pensar na necessidade da participação social na condição das políticas, e outro elemento de transparência prejudicado são os conselhos, né, de participação e controle social. Nós tivemos uma mudança no CONAD desde 2019, em que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, em que a participação da sociedade civil foi desconfigurada. Então, vários alertas, não só de mudanças técnicas, entre aspas, mas de ataques à democracia, sim. Aldo, a gente tem que ir caminhando. Eu vou te fazer algumas perguntas também agora, mais especificamente, sobre essa clínica, falar um pouquinho do seu trabalho, essa clínica ampliada, territorial, de praça, né? A clínica psicanalítica
da praça, como que funciona e como é que a gente pode pensar. Eu acho que você deve estar com a cabeça fervilhando de como que a pandemia vem, né, e interrompe uma prática de território, de conquista de um espaço, e como é que fica o projeto de uma clínica de território daqui para frente. Olha, tem dois aspectos importantes, né? Esse grupo, né, eu propus que um destacamento de uma iniciativa interessante que já acontecia e da qual eu participei, da fundação junto com o professor Thales Absaber e tantos outros colegas, mas o Thales Absaber é o conceituador ali, de um dispositivo muito interessante, na Casa do Povo, que é uma casa no Bom Retiro, tradicional, da comunidade judaica, que hoje trabalha com todos os povos que habitam ali o Bom Retiro, população de rua, os colombianos, os coreanos e nós, né? Então, assim, ali se formou uma clínica com um dispositivo muito interessante, que é a ideia de não ter um analista para cada analisando, né? E sim um corpo analista, um grupo analista. Esse grupo ele se constitui dessa forma porque ele se reúne, porque ele está junto, porque ele está sonhando junto e pensando junto. Bom, isso tem uma teorização muito interessante, isso tem publicação sobre isso, e isso permitiu uma sustentabilidade desses grupos, porque, na verdade, você não precisa estar o tempo todo, ou a pessoa não fala sempre com o mesmo analista, nem o analista tem que estar lá todo sábado, porque isso é muito difícil de manter, né? Então, assim, esse é um modelo interessante que a gente replicou para a Praça Roosevelt. Indo para a Praça Roosevelt, que é um lugar de disputas democráticas muito grande, um pessoal sempre quer fechar a praça, outro pessoal quer abrir a praça. É lá que, em 2013, sai o grito "Existe amor em SP", em reação e se elege ali o Haddad, que faz uma prefeitura que tem uma tônica de ocupação da cidade, ciclovias, né, diminuição do privilégio dos automóveis, uma das tônicas importantes, né? Mas, assim, neste lugar, né, se chamou a atenção e se criou o desejo de clínica de vários outros grupos que hoje estão no Brasil inteiro. Acho que isso foi a maior importância, né, que funciona a partir de metodologias diferentes, nem precisam ser todos psicanalistas, né, são escutas de outras formas e tal. Mas é interessante observar esse modelo que tem uma certa sustentabilidade. O grupo está lá há 5 anos já e continua, vai crescendo e tal. A ideia é retirar, né, a psicanálise desse seu nicho ultraburguês e elitista que constituiu ele, né, no imaginário brasileiro ainda, apesar de termos experiências históricas, né, de acolhimento e inserção, inclusive no SUS, da linguagem psicanalítica, de termos, nos anos 80, experiências importantes, nos anos 90, nos 2000, experiências comunitárias do campo psicanalítico. Mas a psicanálise ir para a praça foi um feito muito interessante. Bom, a pandemia chegou. Como é que esses grupos fizeram? Os grupos continuaram atendendo online. Agora vão voltar, né? E as pessoas estão alquebradas, machucadas, estrupiadas, né? Foram chamadas a um lugar, né? Aí qualquer pessoa, não precisa ser quem vai para essa... Nós fomos chamados a um lugar importante de confronto com a nossa finitude, com a nossa impotência, né, com a nossa solidão. Isso não necessariamente é ruim, porque nesse Brasil em que a gente tem que ficar sempre acelerado e o capital sempre nos convocando a fazer coisas, de repente a gente teve que parar e ver que a gente é mortal, que a gente tem que cuidar da vida, né? Não ficar o tempo todo olhando para a morte, porque senão ela faz a gente está fazendo o trabalho dela, mas você tem que olhar pelo menos de canto para você cuidar da sua saúde, do seu tempo, ver se você vai ler mesmo os livros que você pensou que você ia ler, uma série de coisas. As pessoas não estão muito acostumadas a terem esse adensamento, né? Isso que a gente percebe, esse adensamento forçado que a pandemia colocou para as pessoas, né? Que é uma espécie de corte, né, dos laços sociais de forma muito intensa, apesar das redes, apesar dos namoros se manterem também, mas existe uma solidão que foi imposta ao brasileiro de forma inédita. Talvez ao mundo, mas ao brasileiro de forma inédita. E é uma solidão que, se ela for pensada, ela pode ser vivida, né? E eu não estou falando da tragédia, do luto, do que está acontecendo neste momento, né? Ela pode ser vivida de forma importante, porque a pessoa pode, de repente, entender que já tem tudo que precisa, que não precisa o tempo todo estar se ligando
a externalidade de forma excessiva, sobrando e se fazendo menos do que tem. Então, a pessoa, de repente, pode ter percebido que dá pé, que ela não está afogando. Né? Isso é interessante. Perfeito, Aldo. Para a gente finalizar, eu já quero aqui, de antemão, te agradecer de novo, né? Lembrar aqueles que nos acompanham que temos 2 canais de comunicação, que é o e-mail e a saúde mental como vai, tudo junto, né? @ue.br, e o WhatsApp 44997227115. Aldo, eu queria finalizar, assim, eu sei que a gente não tem receita de bolo, logicamente, né? Mas é comum as pessoas perguntarem para profissionais de saúde mental o que dá para dizer para as pessoas que estão em condições de sofrimento, seja mais agravado ou menos. Eu imagino que, mais ou menos, todo mundo que está com uma consciência do que está acontecendo está, obviamente, angustiado, né? Níveis diferentes de ansiedade. E também, por outro lado, nós temos verificado pessoas que aparentemente conseguem se alienar assim, do que está acontecendo e viver a vida como se nada tivesse acontecendo. A gente vê isso também nesse país, parece, né? Sim. Mas o que dá para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm, de alguma maneira, preocupação agora com a sua saúde mental, com os seus semelhantes, especialmente dos seus filhos também? Eu sei que não tem forma, repito, né? Eu acho que uma coisa importante de pensar é assim, hoje no Brasil, esse país adoecido, né? Quem é doente está bem, está se sentindo à vontade. Quem não é doente, está doente. Então, assim, se você está doente, você não é doente. Né? Assim, se você está cansado, triste, muito chateado, isso é um sinal de saúde mental. Né? Agora, vamos cuidar desse estado, né? Porque ele pode chegar a um limite do invivível, né, do insustentável, né, mas é aquele que o Winnicott fala, uma desejável depressão, né, que nos coloca nessa situação de... o que é uma depressão? É uma constatação. A gente constatou uma série de coisas. 1, maltratamos nossa democracia. 2, não percebemos o nível de descuido que nós estávamos tendo com nossos processos políticos. 3, não percebemos que nós não tínhamos alternativas de conversas, isso sob o ponto de vista político, e que pode se estender essa lista enormemente. Mas uma pessoa que está em sofrimento e percebe isso, primeiro, ela não se colocar estigmatizada. Né? Eu acho que assim, não entrar na lógica da aceleração, que você trouxe uma coisa muito importante. As pessoas se alienam e se mantêm como se nada tivesse acontecendo. Não é bom isso também, né? Ou seja, se a gente ficar... Agora, se a gente ficar o tempo todo respondendo... o fascismo tem esse aspecto, viu? Eles conseguem trabalhar o magnetismo, a identificação projetiva, né? Nossa, então assim, Bolsonaro fala isso de manhã, fala de cocô à noite, fala de pinto à tarde, outra fala isso aqui, outro manda tomar no cu, outro não sei o que, com todo respeito. Mas assim, tudo isso vai acontecendo e a gente vai ficando louco, cansado, exausto. Então, como é que a gente consegue fazer para ter um equilíbrio